Sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro de 2019. 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Os nossos parabéns a todos os idosos. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, atendeu o pedido do senador Flávio Bolsonaro e suspendeu as investigações no caso Queiroz. Segundo o próprio senador Flávio Bolsonaro, mesmo após a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, as investigações continuaram. Esse caso envolve dados sigilosos do COAF. Isso vem se arrastando desde o começo deste ano. Então, o ministro Gilmar Mendes, atendendo a pedido do próprio senador, suspendeu as investigações sobre o caso Queiroz. Ele determinou a suspensão das investigações do parlamentar no Rio de Janeiro. Em uma reclamação apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro, ele disse que as investigações sobre esse caso continuaram mesmo após o STF, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, ter autorizado, ter mandado parar. A reclamação é um tipo de ação que contesta o cumprimento de decisão do Supremo. Vejam que, segundo a decisão do ministro Gilmar Mendes, o senador Flávio Bolsonaro pediu ao próprio MP, Ministério Público, e ao TJ, que é o Tribunal de Justiça, a suspensão dos casos para cumprimento da decisão do presidente do STF, até julgamento em definitivo pela Corte. Isso porque em julho o presidente do STF havia determinado a suspensão de todos os processos e investigações nos quais houve compartilhamento sem autorização judicial de dados sigilosos detalhados de órgãos de inteligência, como é o caso do extinto COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, hoje a Unidade de Inteligência Financeira, UIF. A decisão do ministro Dias Toffoli de suspender os processos atendeu a pedido de Flávio Bolsonaro e condicionou a retomada dos casos ao julgamento da questão pelo Supremo. O julgamento do tema está marcado para o próximo dia 21 de novembro. O procedimento investigatório contra o senador Flávio Bolsonaro foi aberto pelo Ministério Público a partir de relatórios do antigo COAF. Vejam que, segundo dados da defesa do senador Flávio Bolsonaro, o COAF enviou dados sem aval judicial que foram usados para investigá-lo, ou seja, investigar o senador, o que seria ilegal. Então, o ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou a suspensão das investigações pelo Ministério Público do Rio e da tramitação no Tribunal de Justiça do Rio, o TJRJ, de recursos relacionados ao caso, até o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes lembrou que a decisão do ministro Dias Toffoli abrange a suspensão em todo o território nacional, até que o STF decida, e que não procede o argumento do Tribunal de Justiça de que era preciso analisar a similitude do processo do senador com a decisão de Dias Toffoli. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes também pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, a apuração de possíveis irregularidades no compartilhamento de dados entre o antigo COAF e o Ministério Público Estadual. Então esta é a notícia. A pedido do senador Flávio Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes, do STF, determina a suspensão
do caso Queiroz. Segundo o senador, ou seja, segundo Flávio Bolsonaro, mesmo após decisão do ministro Toffoli, as investigações prosseguiram. Esse caso se refere àquele caso de Queiroz que vem se arrastando desde o início do ano. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.